Fala galera, olha só, nessa videoaula aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 49 da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020, tá? Lembrando para vocês que o vestibular da Unicamp de 2020 foi feito no ano anterior, em 2019, e que eu me baseio no modelo Q e X do vestibular da prova da Unicamp da primeira fase, tá? Vamos dar uma olhada nesse programa aqui que é bem interessante, olha só. Balões de Miller, eu não sei como é que se pronuncia isso não sei se é Miller ou Millar. Eu vou falar Miller, tá? Olha só, balões de Miller metalizados são bastante comuns em festas, sendo comercializados em lojas e parques. Ascendem, galera, ascender com AS é subir, tá? Ascendem na atmosfera quando preenchidos com gás hélio e só murcham definitivamente se apresentarem algum vazamento. Imagine que um cliente tenha comprado um desses balões e, após sair da loja, retorna para reclamar, dizendo: não bastasse a noite fria que está lá fora, ainda tenho que voltar para trocar o balão com defeito. Então, o que acontece? Ele entra na loja, compra o balão de Miller com gás hélio e sai da loja para ir para casa, sendo que fora da loja a temperatura está mais baixa do que dentro da loja. Beleza? Vamos lá. O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está. Aí olha só, ele dá essas alternativas aqui, beleza? Vamos analisar primeiro uma coisa. Galera, o que eu vou tratar aqui? Eu vou tratar primeiro a equação de Clapeyron para os gases ideais, tá ok? Porque eu vou considerar o gás hélio, né, que está dentro do balão de Miller, como um gás ideal. E aí eu posso pensar nessa expressão, a equação de Clapeyron para os gases ideais, conhecida também como a equação dos gases perfeitos, tá? A famosa equação PV é igual a nRT. A pressão do gás vezes o volume do gás é igual a N, que é o número de mol do gás, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura do gás. Então, o Pzinho é a pressão do gás, o V maiúsculo é o volume do gás, tá? O Nzinho, que é o número de mol do gás, o T maiúsculo é a temperatura do gás e o R é a constante universal dos gases, que tem esse valor 0,082 e essa unidade, atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, tá ok? Então o R é uma constante, é um número, tá? Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou achar uma expressão para o volume em relação à temperatura, tá ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o volume, tá ok? Eu vou isolar o volume, ou seja, eu vou pegar a pressão, colocar para o lado direito da equação dividindo. Olha só, o volume é igual a Nzinho, o número de mol do gás, vezes R, constante universal dos gases, vezes o T maiúsculo, que é a temperatura do gás, ou a temperatura do ambiente, no caso também, e tudo isso dividido pela pressão, que é a pressão do gás, tá? Agora vamos analisar a proporcionalidade. Percebam o seguinte, o volume do gás, o volume ocupado pelo gás, é diretamente proporcional ao número de mol do gás, é diretamente proporcional à constante universal dos gases, é diretamente proporcional à temperatura. Galera, aqui está a chave do problema. O volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, maior será o volume ocupado pelo gás. Quanto menor for a temperatura, menor será o volume ocupado pelo gás. E perceba que o volume é inversamente proporcional à pressão, tá ok? Então, olha só, galera, pense numa coisa. O Nzinho é constante nesse nosso problema, tá? Lucas, o que é o Nzinho mesmo? É o número de mol do gás. Pense no balão de Miller, tá? E dentro desse balão tem um gás hélio.
esse gás hélio não vai ter a sua quantidade alterada. A quantidade de gás vai ser a mesma, tá ok? Então, o número de mol do gás vai ser a mesma, independente se o cliente sai com o balão para fora da loja ou não, tá ok? O número de mol do gás hélio dentro do balão, não depende do local, tá ok? Então, é a mesma quantidade de gás, independente se está dentro da loja ou fora. O R, que é a constante universal dos gases, é constante, não vai mudar também, é um número. A pressão também vai ser constante. O que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando que a loja e o caminho que o cliente faz não vai ter alteração de pressão. Eu estou considerando ali que toda a situação está, por exemplo, no nível do mar, a uma pressão de 1 atmosfera, tá ok? Então, a pressão aqui do nosso problema é constante. A pressão dentro da loja é igual à pressão fora da loja, tá ok? Agora, olha só. Dentro da loja e fora da loja. São duas situações, tá? E eu vou analisar essas duas situações em cima dessa expressão para o volume. O volume ocupado por um gás perfeito, tá ok? Dentro da loja, eu tenho uma temperatura, que eu chamei de temperatura dentro da loja. Fora da loja, eu tenho uma outra temperatura, que eu chamei de temperatura fora da loja. A temperatura fora da loja é menor do que a temperatura de dentro da loja. Então, a temperatura dentro da loja é maior do que a temperatura fora da loja. Olha só, galera, lembrem-se, volume ocupado pelo gás e a temperatura do gás são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior for a temperatura do local, maior será o volume ocupado pelo gás. Ou seja, o cliente está dentro da loja, ele compra o balão, beleza? Dentro da loja tem uma temperatura, o balão está perfeitinho lá, está lá o cliente segurando o balão, tá ok? Quando o cliente sai da loja, a temperatura do local diminui. Por quê? Porque a temperatura fora da loja é menor do que a temperatura dentro da loja. Se eu diminuo a temperatura do local, olha só, são diretamente proporcionais. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo o volume ocupado pelo gás. Então, quando o cliente sai da loja com o balão murcha. O balão murcha. Por quê? Porque a temperatura que está no ambiente, que é a temperatura daquele gás hélio, vai diminuir. E se essa temperatura diminui, o volume ocupado pelo gás hélio diminui. E se o volume ocupado pelo gás hélio diminui, ele murcha. Então o balão de Mirla vai murchar devido à diminuição do volume ocupado pelo gás hélio, que é uma consequência da diminuição da temperatura do local. Tá ok? Então perceba, por causa dessa relação aqui, a temperatura fora da loja é menor, a temperatura diminui. Quando o cliente sai da loja, a temperatura do local diminui, e aí o volume vai diminuir, porque volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos analisar as alternativas. Olha só, o vendedor da loja, como que o vendedor vai explicar para esse cliente? Tá? Eu explicaria dessa forma que eu expliquei para vocês. Eu ainda apresentaria a equação de Clapeyron para ele, tá ok? Olha só, o vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está como saiu da loja, garante que estará normal na casa do cliente, pois as moléculas do gás irão aumentar de tamanho. As moléculas do gás não aumentam de tamanho, tá? As moléculas do gás não vão mudar de tamanho, tá ok? Isso está errado, tá ok? O balão está como saiu da loja, garante que não há vazamento e que o balão estará normal na casa do cliente, considerando que o gás irá expandir em um ambiente mais quente. Perfeito. Perfeita explicação do cliente na alternativa letra B de bola, tá? O balão está como saiu da loja, senhor. Não há vazamento no balão. E o balão, eu garanto para o senhor, o balão voltará ao normal na sua casa. Por quê? Porque o gás
quando está em um ambiente com maior temperatura, se expande. O gás, senhor, quando está com um ambiente de maior temperatura, ocupa um maior volume. Então, quando o senhor chegar na sua loja, o gás vai voltar ao seu tamanho, entre aspas, original que deveria estar. Tá ok? Então, o gás se expande em um ambiente mais quente. Perfeita explicação do vendedor na letra B de bola. Olha a letra C. O cliente vai falar que o balão está murcho, vai propor enchê-lo com ar? Não. Tá? O balão não está murcho, beleza? E não vai propor encher com mais gás hélio, ok? E na letra D também, ele fala que o balão está murcho. O vendedor sabe disso, o vendedor sabe que o balão não está murcho. O vendedor sabe que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Tá? O máximo que você poderia ficar em dúvida ali era entre a letra A e a letra B, né? Só que na letra A ele fala que as moléculas do gás aumentam de tamanho. Cara, e isso não é verdade. A gente não tem mudança de tamanho das moléculas do gás. Tá, okay? A gente tem só a expansão, né, desse gás. Beleza? Então, nós temos aí a alternativa correta do nosso problema, a letra B de Brasil. Valeu, galera? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Espero ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter ajudado a ter entendido a teoria. Se você acha que esse vídeo te ajudou. E se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Lucas, eu gostei da sua videoaula. Galera, se você gostou dessa videoaula, qual é o pagamento que você pode dar por ela? É o seu like, tá? Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também, já me ajuda bastante, tá? Se você está no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também. Se você está no Instagram, vai lá no meu IGTV, procura pela série de vídeos chamada Unicamp 2020 em Resolução, vocês vão ter acesso às resoluções das outras questões também. Valeu, galera! Pessoal, um forte abraço, muito obrigado pela sua presença até aqui, espero ter ajudado vocês, a gente se vê na próxima, certamente, valeu!